Existe uma crise hoje profunda que é de uma mentalidade baseada na gestão e a gente está caminhando para um outro mundo baseado na curadoria. Isso gera um problema gigantesco que a gente tem que entender para poder administrar. Estou lendo aí com o pessoal o livro Organizações Exponenciais, já lemos aí o Transformação Digital, Negócios Digitais, né? E alguns alunos vêm e falam assim para mim, né? Pô, vem cá, cara, tudo bem, cara, eu estou entendendo aí o Fernando até brinca comigo, né? Ele diz assim, eu até entendo a tua melodia, mas às vezes não entendo a tua letra, né? Porque a gente, é uma característica desse momento que a gente está vivendo, porque a gente está mudando o que a gente pode chamar de placa-mãe da sociedade. A placa-mãe da sociedade é a mídia. Em cima da mídia repousa uma linguagem. Conforme a gente aumenta a população, a gente precisa dar um upgrade nessa placa-mãe e nesse sistema operacional que é a linguagem. Então a gente tem toda uma sociedade estruturada, baseada num determinado modelo, que é placa-mãe, mídia, sistema operacional, linguagem e ambiente administrativo nessa sequência. E aí, quando a gente muda a placa-mãe, a gente começa a criar um novo sistema operacional, que é uma nova linguagem, que é a linguagem dos cliques. Ela permite que, baseado nessa nova plataforma, ela permite que a gente construa um novo modelo administrativo que eu caracterizo como o exemplo máximo, o Uber. O Uber é um novo modelo administrativo que usa a linguagem dos cliques para poder tomar uma série de decisões que antes só um gerente podia tomar, baseado na linguagem passada, oral e escrita. Então você mudou a placa-mãe, criou uma nova linguagem e aí você criou um novo modelo administrativo. Qual é a incompatibilidade que existe entre o Uber, e que a gente chama de curadoria, e a gestão? A gestão, ela trabalha, a base da gestão, toda a sociedade que a gente construiu, a nossa mentalidade, a forma que a gente pensa, tudo foi baseado na gestão porque a gente tinha uma placa-mãe específica. Então tudo foi construído ali. Quando a gente começa a ter, nessa terceira onda do digital, primeira onda, computadores, processamento de dados, segunda onda, internet, digitalização, descentralização, e na terceira onda agora, uberização, quando a gente entra no processo da uberização, aí sim a gente entra numa crise profunda de mentalidade. E essa crise profunda de mentalidade é profunda por quê? Porque a placa-mãe que a gente trabalha, mais o sistema operacional que a gente trabalha, né, e o modelo administrativo que a gente está chamando de gestão, tudo isso que a gente trabalha, ela faz parte quase de coisas inacessíveis das pessoas. É por isso que muitas organizações vão fechar, é por isso que muitas organizações não vão sobreviver, e é por isso que muitas pessoas não vão conseguir sobreviver nesse mundo digital. Vão ter muita dificuldade. Por quê? Porque não vão ter capacidade, não vão conseguir ter capacidade para que possa olhar de fora tudo isso e fazer determinadas opções mais racionais e mais lógicas para poder lidar com esse mundo completamente novo. Então, a crise que a gente está passando hoje a mudança é muito profunda, muito estrutural, que, na minha opinião, altera o macro ambiente da sociedade, porque você alterou a mídia, criou uma nova linguagem, e é essa nova linguagem que permite o novo modelo administrativo. E as organizações estão trabalhando com o modelo administrativo passado, que é baseado na linguagem oral escrita, que era, por sua vez, baseado nas mídias que a gente tinha disponíveis. Aí, quando a gente vai ler esses livros, Organização Exponencial, Negócios Digitais e Transformação Digital, eu tenho dito para o pessoal o seguinte: tem sido muito bom essa leitura para mim, porque eu leio esses livros e percebo o seguinte: eles são espetaculares porque eles já estão do outro lado do rio, eles já estão ajudando as pessoas a fazer a tal da formação digital. Olha, o mundo mudou, os clientes estão indo para tal direção, tem que fazer uma plataforma, mudança de valor,
né? Existem coisas que a gente são exponenciais e tal, papá, papá. Aí a garotada pega aquilo que serve de base, e eu acho que a Singularity é um hub de startups espetacular, e vai consumindo aquilo tudo. Só que quando a gente fala em transformação, a gente está falando o seguinte: o que a gente faz com aquelas pessoas, com aquelas mentalidades, com aquelas organizações que estão desse lado do rio aqui, que estruturaram todo o seu modelo baseado numa placa-mãe oral, numa placa-mãe das mídias oral, escrita, e os meios eletrônicos de massa que disseminaram isso de maneira centralizada, que tem essas linguagens, né, essa placa-mãe com essas linguagens, e um modelo de administração que a gente chama de gestão. Como é que esse pessoal daqui, vem para cá? Aí você vai dizer, ah, não, Lili, pô, vamos lá, o cara está falando de transformação digital, ele está falando de formação digital, mas ele não faz o processo trans. Esse livro não propõe trans, ele diz, olha, você tem aqui um método no final para analisar coisas disruptivas, você fica atento aí para ver coisas disruptivas. Então ele diz assim, pode ter coisas disruptivas. Então ele não tem essa visão, essa análise macro-histórica que, que a escola canadense, por exemplo, já coloca, o PRLV, aquele pessoal, que percebe essa mudança maior de mídia. Aí você vai pegar, ah, não, então vamos pegar esse livro aqui, Negócios Digitais, do Pax. Livro espetacular. Para o empreendedor individual, um livro fantástico, né? Mas é aquele cara que já tem ali um negóciozinho dele analógico, que quer ir para o digital, é um cara que perdeu o emprego, que vai criar o seu negócio, é um cara que quer empreender no negócio. Perfeito, um livro super legal, mas está falando do outro lado da ponte. Aí você vai falar, ah, não, peraí, né, pô, e organizações exponenciais? Organizações exponenciais, o que ele faz? O que ele diz? Olha, existe aí uma exponencialidade, ele não explica o que é, ele também faz uma análise da segunda onda, o diagnóstico dele que a gente está digitalizando a sociedade, isso foi segunda onda, a gente, na verdade, agora já está na terceira, uberizando, e ele fala, olha, vamos criar aqui uma startup desse lado do rio, beleza, já fala do lado do rio, mas num determinado momento vamos trazer ela de volta para cá. Aí a organização fala, pô, legal, então eu vou aqui criar uma organização, eu vou uberizar isso, vou uberizar aquilo, vou criar coisas, etc, tal, inteligência artificial, e aí eu vou trazer de volta. Só que é incompatível. Eu demorei 11 anos para chegar numa conclusão que é muito difícil a gente entender. E aí é a base filosófica do meu primeiro capítulo, que eu digo o seguinte, a sociedade, a história muda. O grande fator de mudança da história, e é uma revisão filosófica sobre a história, são mudanças de mídia. Isso eu vou pegar da Escola Canadense de Comunicação. Então essas mudanças de mídia reestruturam a sociedade porque mudam a placa-mãe, porque nós somos uma tecnoespécie. E no momento que a gente muda a placa-mãe, a gente muda o modelo. A gente pode surgir uma nova linguagem, e você percebe que a chegada da escrita e os meios eletrônicos de massa não criaram uma nova linguagem. Eles centralizaram as linguagens existentes, que era oral e escrita. Mas quando surge a escrita, a manuscrita, e depois ela é difundida com a escrita impressa, surge uma nova linguagem, que é a linguagem escrita, que permite que eu pudesse acessar determinadas informações sem estar com as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Então eu tiro as coisas da memória das pessoas e boto as coisas num papel. Então, isso tudo vai criar um modelo, uma nova linguagem, que permite a gente criar a república, o capitalismo, porque a gente faz uma descentralização, a gente consegue disseminar conhecimento, a gente consegue empoderar as pessoas de informação, de conhecimento, e permite uma autonomia de pensamento que dá a estrutura da sociedade moderna. Então a gente, na verdade, agora está construindo o que a gente vai chamar de sociedade, aí sim, uma sociedade pós-moderna, se você não quiser ter um nome, mas assim a gente pode chamar isso de sociedade 3.0, Sapiens 3.0. O Sapiens gestual, o Sapiens oral escrito, e agora o digital, ou se você quiser o Sapiens oral, o Sapiens escrito e o Sapiens digital. Alguém pode dizer que são 4, gestual, oral, escrito e digital. Tudo bem. Aí você vai falar no 4.0. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que a gente está vivendo uma crise profunda. Como diz o nosso amigo Thomas Kuhn, quando você muda um determinado paradigma, numa ciência específica,
As pessoas precisam morrer para que o paradigma possa passar a ser hegemônico. Então, essa crise, é isso que eu tenho tentado ajudar as pessoas nesse debate que eu tenho feito de leituras compartilhadas, é isso que eu faço com os meus alunos, e é esse mais ou menos o que eu vendo no mercado. O que eu vendo no mercado? Eu vendo uma consciência da crise. Muitas vezes a pessoa fala, mas pô, como é que eu lido com essa crise? Mas se você não tiver consciência dela, se você não tiver um diagnóstico adequado, a dificuldade que você vai ter de conseguir atuar nesse mercado é muito maior. Aí muita gente pode dizer o seguinte, cara, eu prefiro então a ignorância. Eu prefiro a ignorância do que eu saber o que está acontecendo e não poder, às vezes, atuar da melhor maneira. Porque eu bato numa porta, o cara diz que o problema é uma mentalidade, o outro bate outra na porta. Então eu percebi que as pessoas que vêm a mim são pessoas inquietas. São pessoas que querem entender e querem se posicionar melhor e querem procurar dentro dessa novidade uma alternativa para trabalhar de uma maneira mais propositiva, de uma maneira de mais princípio. Não quer entrar na filosofia Zeca Pagodinho ser levado. Ele quer se levar. Então a gente tem que diagnosticar isso. A gente está vivendo uma macrocrise de mentalidade. Porque a gente está vivendo uma mudança estrutural que, para a sociedade de maneira geral, para a história do ser humano, é uma coisa natural do ser humano. Ele quer viver melhor e ele vai rapidamente adotar uma nova mídia e rapidamente ele vai aceitar a nova linguagem. Isso vai ser disseminado porque vai resolver problemas que ele não conseguia resolver. Então, para as pessoas é tranquilo, ainda mais para os jovens, é tranquilo. Não tem grandes problemas aí. O problema que a gente tem hoje na sociedade, a grande indagação que a gente tem hoje é o seguinte, o que nós vamos fazer, como é que a gente vai ajudar essas pessoas que estão do lado do rio, que querem passar para o outro lado, que têm uma mentalidade da gestão e querem ir para a curadoria. Como é que a gente faz isso? É isso que é o grande desafio e é isso que eu estou trabalhando há 11 anos. E esse é a tentativa desse livro aqui, Administração 3.0. Se você quer entender tudo isso nesse contexto de uma forma consistente, eu sugiro você a ler esse livro e sugiro você a participar aí das minhas leituras compartilhadas, me mandando um WhatsApp. E aí, a partir daí, a gente consegue tentar ajudar e ver as oportunidades e fazer coisas, inclusive, juntos, para a gente poder caminhar nesse cenário muito complexo, muito difícil, que a gente precisa ter muita inteligência, muita clareza para poder trabalhar e fazer uma coisa bacana.